Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da editora UFMG. Eu sou a Daniele Menezes. Hoje apresento o lançamento do livro Foucault, a Arqueologia, as Palavras e as Coisas, 50 anos depois, do professor da UFMG, Ivan Domingues. Também é nosso convidado, o professor César Candiotto, da Pontífica Universidade Católica do Paraná. Professor Ivan, professor César, sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Daniele, boa tarde, Ivan, boa tarde a todos que estão aqui, a todas. Para mim também é um prazer estar esta tarde aqui com vocês. Durante toda a nossa transmissão, o chat está aberto para participações. Teremos um momento reservado para responder as perguntas enviadas durante o evento, então participe. Já para quem deseja adquirir o livro, tem um link na descrição da live. E a primeira palestra é do autor. Ivan Domingues é doutor em Filosofia pela Universidade de Paris I, atua como professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e seus principais temas ou disciplinas de interesse são epistemologia das ciências humanas e sociais, filosofia da técnica, ética e conhecimento, filosofia francesa contemporânea e filosofia no Brasil. Na UFMG, foi um dos fundadores e dirigiu o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares e atualmente coordena o Núcleo de Estudos do Pensamento Contemporâneo. Possui experiência em comitês de agências de fomento no Brasil e é autor, entre outras obras, de Grau Zero do Conhecimento, pela editora Loyola, Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, pela editora Unesp, O Fio e a Trama, Reflexões sobre o Tempo e a História, pela editora UFMG e pela edição francesa Lamartine. Com a palavra, Ivan Domingues. O momento... Foi, Thelma? Já? Ô, Daniela. Sim, Daniela, professor. tem um problema aqui. Uma pessoa que está aqui ao meu lado, minha mulher, não está conseguindo acessar o YouTube. Não, o senhor está ao vivo, professor. É só pedir a sua esposa para fazer uma atualização no link dela. Escutou, Thelma? Que está ao vivo sim, tá? Eu estou acompanhando aqui pela tela do meu lado e pede para ela dar uma atualização no link. Pedindo para você atualizar o link, Thelma. Com licença, Daniela. Problemas de outra natureza. Tá dando certo aí, Thelma? Eu vou ter que começar aqui, tá? Bom, eu vou começar. Eu queria agradecer à editora UFMG, de um modo especial a Daniele, né, pela organização da live, juntamente com o Carlos Raton, Carlos do meu lado, encaminhando as minhas demandas, e a quem eu também agradeço. Gostaria de agradecer também ao colega César Candiotto por ter aceitado o convite e participar da live. Tenho grande apreço por Candiotto, conhecido em nossos meios por sua expertise em Foucault, especialmente o Foucault político, a cujo estudo ele vem se dedicando ao longo dos anos, com foco na biopolítica e suas diversas interfaces. Além disso, Candiotto conhece, como poucos, o conjunto da obra de Foucaultiana, em suas diferentes fases, inclusive a fase arqueológica, em que se inscreve as palavras e as coisas, e o objeto principal do livro, que ora vem a público. Outra coisa sobre Candiotto, e ao me lhe referir, eu termino essas considerações iniciais sobre o lançamento e o meu convidado, é que, desde sempre, ele deixou claro para mim tanto seu enorme apreço e admiração por as palavras e as coisas, quanto seu grande interesse e ansiedade pelo livro que eu estava concluindo e finalmente publicado. De onde eu digo, não a razão, mas as duas razões do convite.
e os meus agradecimentos a César mais uma vez. Passando para o livro de minha autoria, eu gostaria de ressaltar que Foucault integra a lista dos meus filósofos preferidos, a lista dos top 10, ou top 10, né? E cujos outros nomes não vêm ao caso eu comentar aqui hoje. Afinal, hoje é dia de celebrar Foucault. E não obstante toda a minha admiração, eu não tinha ainda publicado um livro inteiramente dedicado a ele. Só agora. Bem entendido, estou falando de livro, não de cursos, de artigo ou de capítulo de livro. Sobre este ponto, eu já ofereci mais de um curso sobre Foucault, As Palavras e as Coisas, e há cerca de 10 anos eu publiquei aquilo que seria a avant-première do livro, num curto capítulo que integrou a segunda parte do outro livro de minha autoria e pelo qual tenho grande apreço. Continente e a Ilha, Duas Vias da Filosofia Contemporânea. O capítulo em questão se intitulou Epistemologia. E o filósofo escolhido para integrar o campo da tradição franco-germânica como ilustração e expoente deste campo disciplinar, um verdadeiro ícone, foi Michel Foucault e sua seminal As Palavras e as Coisas. Em 2017, quando o cinquentenário da obra ainda estava sendo celebrado, estou falando das Palavras e as Coisas, tendo eu, de minha parte, entregue o livro revisado para a segunda edição em algum momento de 2016, estou falando de Continente e a Ilha, eu voltei ao capítulo e lhe dei uma nova versão mais alentada. Na primeira edição, 11 páginas. Na segunda, 39. É que eu já estava às voltas com a redação do novo livro sobre Foucault e decidi, então, turbinar o capítulo, fazendo dele rigorosamente sua avant-première. Voltando ao livro, ora publicado, conforme eu disse, o contexto inicial de minha decisão de trazê-lo a lume era a efeméride dos 50 anos da publicação de As Palavras e as Coisas, acompanhada do subtítulo Uma Arqueologia das Ciências Humanas. As duas informações aparecem no título do meu livro, Foucault, Arqueologia e as Palavras das Coisas. Porém, com a ordem invertida, pois estava em jogo o enquadramento da obra de Foucault no contexto mais amplo da primeira fase do filósofo, fase conhecida como arqueológica, justamente havendo ainda, além de As Palavras e as Coisas, outras obras, né, como especificamente O Nascimento da Clínica, História da Loucura e A Arqueologia do Saber. Pois bem, sobre a efeméride, o livro de Foucault tinha sido publicado em 66, em meio a muitos holofotes e polêmicas exasperantes, com grande repercussão pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Agora, passados 50 anos, quando eu resolvi publicar o meu livro e fazer a homenagem a Foucault, o contexto era e é completamente diferente. Hoje, sem holofotes, sem polêmicas, num ambiente um tanto frio e com a obra meio esquecida, tanto em filosofia quanto nas ciências humanas e sociais, sendo poucos os estudiosos de Foucault que atualmente se consagram ao livro. Digo, tais estudiosos de Foucault são uma legião, com certeza, no Brasil e por toda parte. Hoje de manhã eu recebi um e-mail de um colega meu da Bahia, que estava sabendo da live, e aí ele comentou, o Foucault é sem dúvida o filósofo mais badalado aqui no Brasil. Ele esperava que eu não soltasse mais uma vulgata, que eu mexesse mais, né, com a recepção do Foucault aqui no Brasil, né, publicando uma coisa diferente. Essa coisa diferente, eu estou dizendo, né, As Palavras e as Coisas, porque ela é meio esquecida, né?
Então, voltando, os estudiosos do Foucault aqui no Brasil, aqui do Foucault, né, são uma legião, com certeza, no Brasil e por toda parte, inclusive nos Estados Unidos, onde o filósofo francês é cultuado, e não só nos departamentos de filosofia, mas com a preferência recaindo sobre... Foi a conexão de internet. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra para o professor César Candiotto. Enquanto isso, eu vou pedir ao professor Ivan, pelo telefone, para ele trocar o computador dele, trocar a conexão dele, tá? Professor, então, César Candiotto, é doutor em filosofia pela PUC São Paulo, com estágio doutoral na Universidade Paris 12 e no Centro Michel Foucault. É professor de filosofia da PUC Paraná. Tem experiência na área de filosofia contemporânea, especialmente no pensamento de Michel Foucault e suas relações com outros pensadores, tais como Hannah Arendt, George Agamben e Roberto Espósito. Dentre suas pesquisas atuais, destaca-se o estudo da questão da biopolítica em suas relações, por exemplo, com temas como os ilegalismos, o capital humano e os dispositivos de segurança. Desde 2021, é membro da diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Publicou, dentre outros, os livros Foucault e a Crítica da Verdade, pela Editora Autêntica, e A Dignidade da Luta Política, Incursões pelo Pensamento de Michel Foucault, da editora da Universidade de Caxias do Sul. Então, com a palavra, o professor César Candiotto. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, ouvintes. Eu me sinto muito honrado de estar presente no lançamento desse livro, um livro memorável, do meu colega Ivan Domingues, da UFMG. Devo dizer que é uma satisfação poder falar alguma coisa a respeito dessa repercussão de As Palavras e as Coisas no meio acadêmico brasileiro, especialmente porque, ultimamente, nesse meio acadêmico, o Michel Foucault tem sido mais estudado a partir dos seus trabalhos dos anos 70 e 80 e menos dos anos 60. Entretanto, muito já foi pesquisado, muito já foi publicado sobre essa década e, digamos assim, como o professor Domingues ressaltou, houve um certo esfriamento agora de uma reflexão sobre as palavras e as coisas, muito em função também da publicação dos Dit Écrits, em 1994, que reúne todos os trabalhos, conferências, artigos, prefácios do Michel Foucault, e especialmente da publicação completa dos cursos no Collège de France, desde 1970 a 1984. Devo dizer também que, nesse momento, especialmente na França, há uma redescoberta desse período arqueológico, eu diria, inclusive, proto-arqueológico, por meio de diferentes publicações que estão sendo, nesse momento, preparadas, que é o momento do chamado Jovem Foucault, ou seja, o Foucault que estava, então, em vias, né, de formular e de elaborar o seu projeto arqueológico, no qual se escreve As Palavras e as Coisas. Bom, eu vou limitar a minha fala, porque depois o Ivan Domingues certamente fará a sua palestra na continuidade. Eu devo dizer que é um livro, né, muito complexo, um livro profundo, de grande envergadura intelectual, com um trâmite filosófico por diferentes autores e diferentes correntes do pensamento contemporâneo, e aí inclui-se a tradição anglo-saxã e a tradição continental europeia, e também a tradição brasileira da recepção do Michel Foucault. Bom, o retrato que o professor Ivan Domingues faz do Michel Foucault nesse livro
é de um camaleão filosófico. Ou seja, o que é um camaleão filosófico? É um pensador de difícil apreensão e identificação em termos disciplinares. Foucault, tem um microfone que está aberto aí, tá? Portanto, o Michel Foucault, que não se identifica com uma disciplina específica, como, por exemplo, a filosofia, Foucault diz, eu não sou filósofo, ou com uma corrente que está na moda no momento, diz, eu não sou estruturalista, eu não sou historiador, e, portanto, o Foucault... Está ressoando aqui o que eu estou falando, não sei se o problema é aqui. Professor Ivan. Estou aqui. O áudio da sua casa, acho que está ressoando na live. Tem algum aparelho ligado perto do senhor? Vou fechar a porta aqui. Sim. Obrigada, professor. Eu sigo, Daniele? Sim, claro, professor, por favor. Estamos ouvindo. Então, como eu estava dizendo, esse retrato do Michel Foucault como um camaleão filosófico, alguém que não se identifica a uma disciplina determinada, eu acho que o Ivan coloca justamente aí a potência do pensamento do Foucault. Uma potência que se espraia em diferentes domínios do saber, né? Desde a filosofia, a psicanálise, a psiquiatria ao direito e por aí vai. Então, isso está relacionado também com uma maneira de se posicionar do Foucault, né? Quando ele fala, por exemplo, em arqueologia do saber, né? Não me pergunte para permanecer sempre o mesmo, né? Foucault diz que essa ideia de que eu devo permanecer sempre o mesmo, ela faz parte de uma moral civil. Então, essa é uma caracterização que percorre todo o livro do Ivan Domingues, essa ideia de um Foucault que se desloca lateralmente e não Foucault que, digamos assim, tenta construir uma identidade filosófica. Por outro lado, isso se reflete também na maneira como Michel Foucault faz filosofia. E isso é bem retratada no livro. E essa maneira de fazer filosofia não é uma filosofia fechada em si mesma, em si mesmada, mas uma reflexão que se abre a diversos campos de saber, muitas vezes heterogêneos entre si, dentre eles as ciências, a literatura, o direito, a teologia, a história e tantos outros saberes. Ou seja, Michel Foucault achava que a filosofia não tinha outra razão de existir na época contemporânea, a não ser, digamos assim, posicionar-se como um sistema de pensamento, né? Tanto é que o título da cátedra, que vai ocupar Foucault no início dos anos 70, no Collège de France, vai se chamar História dos Sistemas de Pensamento. Ou seja, a filosofia como uma maneira de pensar junto a outros saberes. E aí, justamente em que o livro ganha sua pertinência, porque a preocupação do Ivan Domingues nesse livro e a pertinência dele é justamente ler e olhar Michel Foucault a partir da sua interlocução com as ciências humanas, ou seja, a filosofia e as ciências humanas. Bom, a obra As Palavras e as Coisas, como já foi dito, é uma obra pouco comentada, né, atualmente, embora tenha sido objeto já de muitos trabalhos, né, relevantes em diferentes rincões do mundo, né. O Ivan adota muito um livro do Gary Gutting, por exemplo, né, para falar da arqueologia, das palavras e as coisas. Lembra com frequência dos trabalhos do Roberto Machado e outros autores. Aqui no Brasil, lembra, cita e comenta em nota e no corpo do texto também
os últimos trabalhos do Philippe Sabot, especialmente um livro dedicado à segunda parte de As Palavras e as Coisas, e um artigo publicado na revista Aurora, e, portanto, o Ivan, ele contextualiza essa obra a partir de uma recepção crítica qualificada, o que, por isso mesmo, justifica a importância desse trabalho. Essa obra, como bem coloca Ivan no seu livro, é uma obra permeada de polêmica, sobretudo com o marxismo, sobretudo dentro do marxismo e do existencialismo, Sartre, mas também com a fenomenologia, né? A fenomenologia francesa, aquela justamente na qual Foucault foi formado. Porém, passada a polêmica em torno do livro As Palavras e as Coisas, e, portanto, uma recepção difícil em todos os circuitos parisienses predominantes nesse momento, a fenomenologia, o marxismo e o existencialismo, é bem verdade que esse livro, sobretudo após 8 anos, quando Foucault publica Vigiar e Punir, ele ficou um pouco na penumbra. E, posteriormente, com a publicação, né, dos livros em torno da história da sexualidade, o tomo 1, principalmente, mais na penumbra ainda ficaram os estudos a respeito de As Palavras e as Coisas. E aí vem a publicação dos Ditos Escritos, em 94, vem a edição completa dos cursos no Collège de France, vem a edição dos trabalhos inéditos do Foucault nos Estados Unidos, atualmente pela coleção da Vran, sobre Foucault e o presente, e vem todos os trabalhos inéditos de pesquisa na BNF, nos arquivos Foucault, que em 2014, 2015, não me lembro bem, foram, digamos assim, parar, né, na Biblioteca Nacional da França. E aí nós temos mais de 39 mil folhas, né, que possibilita aos pesquisadores, doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, investigar ainda mais, né, esses inéditos do Foucault. Bom, esse livro, As Palavras e as Coisas, então, como o Ivan salienta, em primeiro lugar, é um livro esquecido, né, entre aspas, né, porque não é tão comentado nos Estados Unidos e no Brasil, como os demais livros, por exemplo, mas também porque é um livro desconcertante, ou seja, um livro enigmático. Essa é a linguagem utilizada no livro do Ivan, sobretudo em relação à intelectualidade francesa, no primeiro momento, mas também pelo seu efeito estetizante, né? Um livro rebuscado, um livro escrito com uma linguagem que não é tão acessível assim, né? E, portanto, um livro de difícil apreensão. E é justamente por isso que é paradoxal como ele foi muito vendido por ocasião das suas primeiras edições. Dizem que os franceses liam As Palavras e as Coisas na Riviera Francesa, né, durante o verão, durante aquele verão que foi publicado, mas a grande pergunta é se as pessoas que liam efetivamente entendiam, né, a força e a potência desse livro. Mas eu diria que ele é enigmático também, porque muitas vezes, e o Ivan ressalta isso no final, deixa o leitor, entre aspas, na mão, né, porque, por exemplo, ele tem como subtítulo Uma Arqueologia das Ciências Humanas, mas durante todo o livro, inclusive no último, que é o capítulo 10, que leva esse título, As Ciências Humanas, nós terminamos de lê-lo e fica uma sensação de que o Michel Foucault não define muito bem do que ele estaria falando exatamente quando se refere às ciências humanas. Bom, eu acho, então, que o Ivan tem uma postura de olhar esse livro, que eu diria, em primeiro lugar, contextual, tá?
e me parece que são os primeiros capítulos que tratam disso, os primeiros 2 capítulos. Depois, uma perspectiva mais interna da obra, o capítulo 3, 4 e 5, e parte do 6. E depois ainda, e finalmente, uma perspectiva, digamos assim, da leitura da obra do Foucault, por ele mesmo. Foucault, par lui-même, que são os capítulos 7 e 8. Tá? Eu, nesse momento, não vou me prender aos detalhes de cada um desses capítulos, portanto, são 8 capítulos, tá? Mas vou me deter a algumas questões de método. Eu lembro quando eu comentei, acho que foi o último livro do Ivan, numa palestra aqui na PUC, sobre a filosofia no Brasil, e depois o Ivan me pediu para fazer uma resenha do livro, né? E eu e o Gelson fizemos uma resenha do livro, que está na revista Ensinos, né? Eu não sei o que vai acontecer a partir dessa minha leitura, se eu estou lendo corretamente, mas o que eu queria dizer é o seguinte: o que eu gosto do trabalho do Ivan é a maneira como ele se apropria do Foucault. Ou seja, não exegeticamente, no sentido de criar uma via interpretativa mais interna à obra, mas utilizar o Foucault como inspiração, como fez no Grau Zero do Conhecimento, e eu diria nesse livro sobre a filosofia no Brasil, e nesse momento, no presente livro, não somente como inspiração, mas eu diria também, à la Deleuze, né, como uma apropriação. Eu acho que o Ivan faz uma apropriação, no meu modo de entender, original, tá, da repercussão desse livro, porque o subtítulo dele é 50 anos depois, né? Então, nós vamos ver o que o Ivan retém disso 50 anos depois. E essa questão de método, para mim, é muito importante, né? Porque o Foucault dizia que os seus trabalhos deveriam ser lidos como uma caixa de ferramentas, portanto, como uma maneira de se apropriar, talvez, da problematização de outros objetos. Bom, o Ivan chama a obra do Foucault de opus magnum, né? É muito interessante essa caracterização. Eu quero dizer que eu concordo com o Ivan a esse respeito. Eu fiquei 3 anos lendo, estudando as palavras e as coisas, e os escritos correlatos, né, em um momento dos meus estudos, e eu não tenho dúvida de que As Palavras e as Coisas é um dos livros mais importantes do cenário da filosofia contemporânea, não só da filosofia francesa contemporânea. Então, eu acho que ele faz jus à obra, sua magnitude, sua repercussão, chamá-la de opus magnum. E o Ivan faz isso tentando confrontar, e aí também um aspecto que me parece muito interessante, 2 dinâmicas que estão presentes na arqueologia, né? Porque o título da obra do Ivan é Arqueologia, as palavras e as escolhas, 50 anos depois, quer dizer, a arqueologia do Michel Foucault, ela, digamos assim, cruza, de um lado, uma tradição, ou 2 tradições, vamos dizer assim, epistemológicas. De um lado, nós temos os expoentes da filosofia analítica, nós temos o Austin, Searle, Chomsky e companhia, que fazem a epistemologia e a história da ciência a partir da lógica, né? Então, tem um pouco essa matriz anglo-saxã, que está presente, sobretudo, em 69, no livro Arqueologia do Saber, do Michel Foucault, de uma maneira explícita. E eu diria que está muito presente também na maneira como Foucault problematiza, né, a questão do discurso, especialmente a partir do ano 68, 69. E, por outro lado, nós temos, digamos assim, os chamados continentais, né? Mas aqui, quando se fala em continentais, no trabalho do Foucault, nós estamos falando daqueles que na França fazem história da ciência, particularmente Bachelard,
Cavaillé, Canguian, Poiré, e, portanto, a ênfase que esses epistemólogos históricos da ciência atribuem, né, ao tripé saber, racionalidade, conceito. Então, o Ivan tenta mostrar que Michel Foucault, digamos assim, não conversa só com os franceses, né, e com os continentais, com Kant, Heidegger, Nietzsche e companhia, mas também conversa com essa outra maneira de pensar, e isso está muito explícito, por exemplo, nos desdobramentos de As Palavras e as Coisas no final dos anos 60, inclusive em A Ordem do Discurso, tá? No início dos anos 70. Além dessas duas tradições que vêm da epistemologia, há uma outra muito presente nesse livro que o Ivan recolhe e se apropria, digamos assim, à sua maneira, que é aquela que nos anos 60 e 70 na França se vale, digamos assim, do método estrutural, não vou falar de estruturalismo, tá? Do método estrutural em diferentes campos do saber, né? Seja na análise da comunicação, na antropologia, tá? Na linguagem, na cibernética e tantos outros campos, envolvendo pensadores da altura de Saussure, Lévi-Strauss, e até mesmo do Chomsky, e em menos medida vai comparecer nessa obra, o que é compreensível, né? Outros autores que também aplicam esse método, ou tentam, de alguma maneira, se aproximar do método estrutural, então não estão muito presentes nessa obra, e não tem por que estarem aí também, mas eu ressalto. Então, autores que não estão tanto presentes são o Louis Althusser, o Jacques Lacan, o Roland Barthes, né? Então, o Ivan dialoga mais com essa tradição que vem da linguística, né? Da linguística estrutural, da antropologia estrutural, né? Ou da linguística generacional, transformacionista, como a do Chomsky. Bom, e o Ivan dialoga também, né, como eu dizia, com a tradição brasileira, né, da recepção da obra As Palavras e as Coisas. Como ele bem ressalta, são poucos os trabalhos no Brasil, né, são poucos os trabalhos no Brasil que se dedicaram especificamente a essa obra, né? Eu conheço o trabalho do José Ternes, conheço o trabalho do Roberto Machado, enfim, conheço capítulos, artigos, mas uma obra com tantas páginas dedicada às palavras e às coisas, sua repercussão, eu acho que é a primeira, né, que nós temos publicada no Brasil. Bom, e aí também estaria o seu ineditismo. Esse ineditismo também está presente na maneira como o Ivan a trata. Se nós tomarmos, por exemplo, os trabalhos do Roberto Machado, os 3 trabalhos principais nos quais As Palavras e as Coisas são contemplados, esse livro é contemplado entre os outros livros arqueológicos, né? Então, nos trabalhos desenvolvidos pelo Roberto, nós temos, por exemplo, uma arqueologia da percepção do louco, uma arqueologia do olhar médico do doente, até chegar a um ápice, que é a arqueologia do saber, das palavras e as coisas, dando uma importância muito menor ao livro do Método, de 69, que é a arqueologia do saber. Tá? Então, me parece que, mesmo quando no livro Foucault, Filosofia e Literatura, o Roberto faz esse mesmo percurso, quase o mesmo percurso, né? Sempre As Palavras e as Coisas é o ápice, né? Quando chega na arqueologia do saber, é apresentado aí, no caso da literatura, como o ocaso, né, da literatura. Parece-me que o trabalho do Ivan é diferente nesse aspecto, porque, em vez de fazer a arqueologia da arqueologia do saber,
o Ivan tenta fazer um estudo, digamos assim, das retomadas, né? Das retomadas desse livro pelo Foucault, pelos críticos do Foucault e por ele mesmo, tá? Ivan. Então, e a partir daí, não é um trabalho, digamos assim, mais voltado à antropologia ou à crítica do sujeito, como normalmente se faz. Também não está preocupado com a história de uma ciência humana específica, como, por exemplo, poderia ser uma história arqueológica da sociologia, uma história arqueológica da psicologia, né, de uma ciência humana. E se eu não estou equivocado, a tentativa do Ivan nesse livro é mostrar que a distância que normalmente se imagina entre epistemologia e arqueologia na obra de 66, essa distância não é tão distante assim, né? Então, eu acho que esse olhar é um olhar, no meu entender, diferente. Porque normalmente nós estamos acostumados a criar uma distância da leitura arqueológica em relação à epistemologia, tá? Ou a epistemologia né, dos mestres, digamos assim, né? Ou pelo menos do Canguilhem, né, que foi um mestre, o qual Foucault chamava de mestre. O Ivan tenta mostrar, sobretudo nas releituras que o Michel Foucault faz, em 68, na cidade de Tunis. Lembre que o Foucault ficou 2 anos, né, na África, 2 anos na Tunísia, e lá ele deu uma conferência em 68, que depois foi publicada em 1969, que é recolhido nesse livro, que se chama Linguística e Ciências Sociais. Nessa conferência, portanto, 3 anos, 2 anos depois da publicação de As Palavras e as Coisas, você percebe que, ao retornar sobre o livro de 66 e ao redimensionar essa relação entre epistemologia e arqueologia, o que você percebe não é tanto uma distância, mas sim, digamos assim, uma certa nem uma sobreposição, e sim uma certa conjunção, né? Uma tentativa, então, de trabalhar conjuntamente, né, essas duas dimensões. Bom, se Foucault apresenta, no final das Palavras e as Coisas, uma correlação fundamental entre a psicanálise lacaniana, a etnologia e linguística estrutural como sintoma do esgotamento do antropologismo que anima as ciências humanas, e se ele indica que a linguística estrutural atingiu o limiar de formalização próprio de uma ciência constituída, sendo por isso regente de todas as demais contraciências, e se, enfim, parece ser a articulação entre história e sincronia estrutural que anima a linguística, então poderia ser dito que a arqueologia do saber do Foucault poderia estar inspirada, ou até mesmo, no limite, poderia apresentar-se como um desdobramento de uma maneira de ver a história dos saberes por meio de uma diacronia cruzada pela sincronia, ou por meio de uma metáfora, que é utilizada no livro, como se fosse um lago cruzado por um rio, que nele provoca deslocamentos e transformações. Não sei se eu fui claro, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: se a linguística estrutural, segundo Foucault, ultrapassou o limiar de formalização, que é a condição para que ela poderia ser considerada uma ciência, e se nessa linguística estrutural, como quer Foucault, o que se tem não é só formalização, mas também historicização, então o conceito de episteme
Portanto, central em As Palavras e as Coisas, e outros conceitos, como a priori histórico, por exemplo, eles não deixariam de estar inspirados nessa concepção que vem da linguística. E, portanto, uma certa proximidade com um saber, digamos assim, que, sendo regente das contraciências, adquiriu um estatuto de formalização. E isso é muito interessante, né, de ser analisado. Tá? Então, essa poderia ser uma das teses, né, que justificaria essa aproximação que o Ivan faz entre a arqueologia e a epistemologia. Mas, evidentemente, não é a única. Né? Evidentemente que a intenção do Foucault, estou quase terminando aqui, porque senão o Ivan não fala, jamais foi formalizar. Né? A intenção de As Palavras e as Coisas não é formalizar, mas justamente apresentar uma possibilidade impossível aos olhos do Sartre entre episteme e história. Ou, se você quiser, embora Foucault não admitisse naquele momento, entre estrutura e história, como parece denotar a expressão a priori histórico, sabendo que em Kant, em Russell, os a priori são formais. Foucault, pelo contrário, né, propõe pensar em diferentes saberes, ou seja, saberes que normalmente são heterogêneos entre si, a priori históricos, que informam um feixe de relações de uma época que o Foucault chama esse feixe de relações de episteme, ou seja, aquilo que ordena, a rede que ordena uma maneira de ser, né, dos saberes de uma determinada época. Bom, é desse modo, então, que o Ivan, nesse livro, ele vê, nessa leitura de As Palavras e as Coisas, e as suas repercussões, ele usa até esse termo, uma certa competição, né, entre arqueologia e epistemologia. Né? Inclusive, ele faz menção que o Foucault usa muito a ideia de paradigma científico, né, na Conferência de Tunis, e, portanto, não estaria tão distante assim, digamos assim, das ciências. E também o Ivan faz uma outra observação a propósito dos saberes modernos, que a biologia, na modernidade, é um dos carros-chefes do Michel Foucault, ou seja, a ciência da biologia, né, é um dos carros-chefes da modernidade, quando se trata dos saberes empíricos, e, portanto, uma razão a mais para mostrar que o pensamento científico, ou a perspectiva epistemológica, digamos assim, do conhecimento científico, também está presente nesse livro. Bom, algo importante a ser dito é que o escopo do livro consiste em examinar o alcance, né, o alcance, 50 anos depois de sua publicação, dessa reflexão centrada, ou que quer ser centrada, como diz o seu subtítulo, no nascimento das ciências humanas, uma arqueologia das ciências humanas. Ao mesmo tempo em que o Michel Foucault quer mostrar a fragilidade, a instabilidade do objeto sobre o qual essas ciências incidem. Ou seja, no fundo, o Michel Foucault não escreve uma arqueologia das ciências humanas para atribuir a essas ciências um estatuto de cientificidade. Muito pelo contrário, ele escreve essa arqueologia para mostrar que o seu objeto, que é o homem, é um acontecimento na ordem do saber e, portanto, se ele nasceu num determinado momento, foi o final do século XVIII, ele está em vias de desaparecer na segunda metade do século XX. Em vias de desaparecimento, disparition. Foucault não fala em morte do homem no livro As Palavras e as Coisas. Ele diz que
diante de uma mudança na disposição do saber, o homem desapareceria como um grão de areia na orla do mar. Isso quer dizer o seguinte: a ideia do desaparecimento, né, do homem. Ele está disperso, né? Essa dispersão, essa dissolução, portanto, que é, digamos assim, fortemente enfatizada no último capítulo pelas chamadas contraciências. Eu reforço esse termo, contraciências. O Foucault não diz contra-saberes. Ele poderia chamar a etnologia, a linguística, a psicanálise de contra-saberes, mas não as chama de contraciências, né? Como se a dissolução do homem propiciada por essas contraciências, elas fossem imanentes àqueles saberes que quiseram, na modernidade, elevarem-se como ciências, né? Então, me parece que isso é muito interessante também, daria um gás a mais nessa tentativa de intersecção entre o epistemológico e o arqueológico, leitura essa que é feita pelo Ivan, e ele diz desde o começo, meu olhar é um olhar de epistemólogo, né? Então, a gente compreende, desde o início da obra, né, esse intuito, que faz parte também, no meu modo de entender, do seu próprio percurso intelectual, né? Eu vou me permitir agora saltar, né, vários parágrafos de algo que eu havia elaborado, porque eu vou me dirigir para o final. Pode ser, Daniele? Pode ser, Ivan? Professor. Tá? Porque em outro momento a gente desenvolve, então, desenvolve o raciocínio, né, em torno dessa aproximação, eu diria, dessa intersecção que o Ivan tenta fazer da obra do Foucault, digamos assim, entre o eixo 1, que ele chama, né, o eixo da consciência, do conhecimento e da ciência, e o eixo 2, o eixo das práticas discursivas, do saber e da ciência. Isso nós vamos encontrar em 69, no livro Arqueologia do Saber, e é muito importante. Eu acho que no livro inteiro, né, do início ao fim, o Ivan tem em mente um certo cruzamento entre esses dois eixos, sempre ressaltando que jamais Foucault cede à tentação da consciência, né, do significado e do sentido, que parecia ser o caso, né, da perspectiva epistemológica, né, do tripé epistemológico ao qual se referia no eixo 1, e que, pelo contrário, Foucault enfatiza o discurso, ou se sujeito a, né, não é o sujeito transcendental, não é o sujeito metafísico, não é o sujeito fenomenológico, é o sujeito como efeito de uma prática discursiva, né? Isso é muito importante, né, no livro, e eu diria que é o cruzamento desses dois eixos que anima esse olhar, digamos assim, retrospectivo que o Ivan faz sobre as palavras e as coisas, essa leitura que ele chama epistemológica, né, ao lado de uma perspectiva que normalmente tende a ser somente arqueológica. Bom, os capítulos primeiros, então, como eu dizia, o primeiro se chama Foucault, Arqueologia, Escola Epistemológica Francesa. O Ivan desenvolve aí um trabalho riquíssimo, conceitual, explicando, por exemplo, o que o Foucault entende como arquivo, né? Desculpe, o que o Foucault entende como arqueologia, né? Que a arqueologia não remete a arché, grego, no sentido de princípio, mas remete fundamentalmente a arquivos, né? Arquivos, a ordenação dos arquivos, arquivos empoeirados da história, né? E o Ivan vai explicar também que episteme não se refere, evidentemente, como já dizia o Canguian, né? Num capítulo, um dos primeiros que foi publicado em 89, após a morte do Foucault, onde ele fala do esgotamento do cogito, a epistemologia não versa sobre a episteme das ciências, ou sobre o nous platônico, muito pelo contrário, né? É uma epistemologia entendida no sentido mais amplo, é uma arqueologia entendida
É uma episteme entendida no sentido mais amplo, que inclui o saber comum. Finalmente, as ciências humanas, né? Há uma ressalva porque esse termo no livro do Foucault é um termo muito vago, né? Não se sabe bem, né? A análise dos mitos é uma ciência humana, né? Por exemplo, tá? A sociologia é uma ciência humana, não é uma ciência social. Quer dizer, Foucault não faz muito essa diferença, enquanto que me parece que o Ivan tenta estabelecer diferenças aí para delimitar melhor o que se entende por ciências humanas. E também, né, ele faz questão de dizer que o discurso está pouco presente, ou quase nada presente, as palavras e as coisas, e passa a ser central, né, no livro A Arqueologia do Saber, A Ordem do Discurso, enfim, que o Foucault faz deslocamentos, né, conceituais no próprio interior da arqueologia, né? Primeiro fala de percepção, depois fala de um olhar médico, depois fala de uma episteme, depois fala do discurso, enfim, a cada livro, o que você percebe não é tanto uma continuidade, mas sim uma certa singularidade. Mas isso não significa que eles não possam ser articulados. No segundo capítulo, As Palavras e as Coisas, Arqueologia e Ciências Humanas, ele vai tratar, então, das escolhas metodológicas, bibliográficas, e o Ivan é muito sagaz porque ele recolhe não somente a tradição francesa e brasileira das publicações, mas ele vai, por exemplo, resgatar o prefácio à edição inglesa, né, que foi escrita no início dos anos 70 e coincidiu com a tradução ao inglês, né, evidentemente, do livro do Foucault, que lá justamente vai se chamar A Ordem das Coisas, né? Então, o Ivan diz que esse texto é um direction for use, ou seja, é quase um parâmetro, né? Uma direção de uso, de como se pode ler as palavras e as coisas. Se o Foucault é explícito nesse prefácio, o Ivan é ainda muito mais metódico, explícito no seu diagnóstico, no meu entender, tá? E aí também ele trabalha a resposta ao círculo antropológico, né, nesse capítulo. Agora eu vou indo, assim, bem rapidamente, né? Nos capítulos 3, 4 e 5, então, o Ivan se concentra mais numa análise interna, digamos assim, da obra do Foucault, percorrendo as três epistemes, a episteme renascentista, da semelhança, a episteme clássica da representação, a episteme moderna da história, história como modo de existência, modo de ser das coisas, das palavras, e não a historiografia, né? Ele comenta as dificuldades das periodizações Foucaultianas, comenta muito as ausências, sobretudo no Renascimento, né? De diversos estudos, né, de diversos autores, né, que não se encontram presentes, etc. Bom, não vou me deter aqui. No capítulo 6, o Ivan trabalha fundamentalmente a relação do capítulo 7º e 9º de As Palavras e as Coisas, com a tese complementar de doutorado de 1961, Introdução à Antropologia do ponto de vista pragmático, do Kant. E aí o Ivan diz que não vai fazer uma análise exegética, mas depois dedica muitas páginas, né, a essa relação entre a analítica da finitude e o seu desenvolvimento embrionário na tese complementar, especialmente a detecção, lá no início dos anos 60, de uma certa confusão entre o empírico e transcendental, que vai ser a chave de leitura da analítica da finitude do capítulo 9 de As Palavras e as Coisas. Mas o Ivan ressalta, de maneira magistral, que a grande diferença entre esses dois estratos de discurso é que em 61 Foucault não trabalha ainda com o conceito de estrutura, de episteme, né, com esse olhar a partir da linguística estrutural para, digamos assim, acordar a ciência e filosofia moderna do seu sono antropológico. Lá ele vai invocar o Übermensch, né, Nietzsche, etc. Então, tem grandes diferenças aí também na maneira como, digamos assim, um extrato, esse da
tese complementar, e o capítulo 9 de As Palavras e as Coisas é apresentado. Eu tinha feito um longo desenvolvimento aqui, mas eu vou já para o final. Finalmente, nos capítulos 7 e 8, eu identifico um terceiro momento. Assim, então, nos capítulos primeiros, os 2 primeiros, é mais uma contextualização dos conceitos e das apropriações, eu ia falar filiações, né, mas Foucault não aprovaria isso, enfim, das apropriações que o Foucault faz da filosofia analítica, da epistemologia francesa, etc. Capítulo 3, 4 e 5, em certo aspecto, capítulo 6, é uma análise mais interna da obra, sem se descuidar, por exemplo, desse texto de 61, né, e de outros textos, outros alcances. E nos 2 últimos capítulos, o que nós temos, então, aí sim, no meu modo de entender, é o Foucault par lui-même, quer dizer, tanto no título 7 quanto no título 8, nós temos Foucault par lui-même. Ou seja, o capítulo 7º, uma análise mais contemporânea, né, do Foucault sobre o livro de 66. Por que contemporânea? Porque o Foucault terminou o livro em 66, ou é publicado em 66, e os textos que o Ivan recolhe são de 68 e 69. Portanto, 2, 3 anos depois. Aí, então, o Ivan tem um outro critério metodológico interessante. Quer dizer, ele não recolhe tudo que foi dito nessa época, todas as críticas que foram feitas, mas ele faz uma seleção de textos, né? Fundamentalmente, no capítulo 7º, são 3 textos. Um de 68, que é o famoso Michel Foucault, Répond à Sartre, né? Que foi publicado na Quinzaine littéraire, em 1968, e depois publicado, né, nos ditos escritos. O outro texto de 68, que é Resposta a uma Questão, que foi publicado na revista Esprit, né, em maio de 68, mais exatamente. Essa revista fez uma série de questões para Foucault, ele ficou só com a última, né, porque falou que isso sim tem a ver com o meu trabalho. E o Ivan desenvolve bem, né, essas 2 análises. E a terceira, eu já referi anteriormente, é um texto também de 68, vejam, 3 textos de 68, mas em 68 foi dado como conferência na Universidade de Tunis, publicado no início de 69, na Revue Tunisienne des Sciences Sociales, né, em dezembro de 69. Então, nesses 3, digamos assim, nesses 3 extratos, o Ivan tenta mostrar um Foucault que esclarece a sua obra, dentre outras coisas, em certo momento retifica alguns aspectos que ele não considera mais adequados dessa obra de 66, e também expande a análise, ou seja, Foucault extrapola aquilo que ele escreve em As Palavras e as Coisas. Então, o Ivan vai utilizar tanto esse recorte bibliográfico, extremamente cirúrgico, pontual e adequado, como também o recorte, e aí está a predileção desses textos, que o Foucault faz, explicando melhor certas passagens, expandindo certas análises e retificando certas confusões e erros que ele mesmo observa. Já no capítulo 8º, estou terminando, o Ivan privilegia uma análise feita 12 anos depois, né? Foucault par lui-même, novamente o título, só que agora são alguns esclarecimentos, algumas expansões e algumas retificações em 2 textos fundamentais. Um foi a famosa entrevista com Duccio Trombadori, na revista Il Contributo, né, que ocorreu em 78 e foi publicada somente em março de 1980. É uma longa entrevista que se chama Conversazioni com Michel Foucault, tá? Em que aí o Ivan ressalta, sobretudo nesse texto, não vou entrar em detalhes, né, sobre essa ideia do livro como algo a ser experimentado. Escrever é uma experimentação filosófica. Outra coisa, Foucault escreve ficções heterotópicas, né? Não está preocupado com a fidelidade
a certas correntes, a certos conceitos, mas escreve para criar espaços outros, né? Então, ficções heterotópicas. Essa ideia, portanto, de Foucault, de que cada livro é único, né? Então, isso é muito ressaltado pelo Ivan. Finalmente, uma entrevista longuíssima, né, com o Rolê, na revista Telos, na primavera de 83, que será publicada nesse mesmo ano, que se chama Estruturalismo e Pós-Estruturalismo, onde Foucault faz um aperçu, faz uma atualização de todo o seu projeto filosófico, desde a sua juventude até o projeto de história da sexualidade, e onde dedica uma incursão especial, sobretudo, pelas palavras e as coisas, né? Especial por quê? Né? Porque tem algo nesse livro, e com isso eu termino, estou sendo injusto porque talvez eu pudesse desenvolver melhor essa análise, né? Lendo o que eu escrevi, mas estou sendo mais informal aqui, é paradoxal, né? Porque, como o Ivan salienta, e o próprio Foucault retrospectivamente enfatiza, as palavras e as coisas sempre foi considerado um livro marginal quando Foucault fala par lui-même, quer dizer, um livro fora da curva, digamos assim, das suas grandes preocupações, a preocupação com a loucura, com a sexualidade, com a criminalidade, ou seja, aquelas grandes problematizações que animaram projetos, né? Veja um projeto de história da sexualidade, eram 6 tomos, né? Vejam todo o projeto que desembocou em Vigiar e Punir, foram vários cursos no Collège de France, 3 cursos, até que Foucault publica, né, uma obra em 75, que é Vigiar e Punir, com grande repercussão, né? Então, entretanto, né, esse livro é marginal também porque o Foucault diz que esse livro foi escrito para chercheurs, né? Foi escrito para acadêmicos, é um livro hermético, né? E é paradoxal ainda porque nada explica que um livro tão hermético, um livro tão acadêmico, escrito para iniciados, foi parar, né, na mão dos franceses, naquele verão, né, nas praias da Riviera Francesa, né? Todo mundo lendo As Palavras e as Coisas, o livro vendendo como se fosse pãezinhos, né? Essa é uma expressão francesa. Então, por todas essas razões, é um livro interessantíssimo. E eu diria, não para ser esquecido, né? Como disse o Ivan no começo, um livro esquecido, para jamais ser esquecido. E eu quero terminar mesmo, né? Dizendo o seguinte: o Ivan não faz uma leitura, digamos assim, afetiva, apaixonada ou Foucaultiana, né, do livro As Palavras e as Coisas. Eu tendo a pensar que é uma leitura madura, é uma leitura crítica, que poderia ser situada entre erros férteis, né, e verdades anódinas, né? O Ivan diz: o meu olhar sobre esse livro, ao detectar as lacunas, as confusões, os erros do Foucault, não é tentar corrigi-lo, como alguns tentam fazer, né? Mas, a partir desses erros, confusões, lacunas, que ele identifica, e algumas lacunas tenta preencher, mostrar justamente a fertilidade, né? Ou seja, como que esse livro irrigou toda uma reflexão sobre as ciências humanas nos anos 60 e na posteridade. Era isso que eu tinha para dizer, agradeço pela oportunidade, e agora eu acho que a bola é com o Ivan Domingues, né, o autor. Obrigado. Obrigada, professor César. Este é o lançamento do livro Foucault, a Arqueologia e as Palavras e as Coisas, 50 anos depois, do professor da UFMG, Ivan Domingues. Vocês acabaram de ouvir o nosso convidado, César Candiotto, da PUC Paraná.
E agora sim, vamos ouvir ele, né? Nosso autor, Ivan Domingues. Por favor, professor. Eu vou tentar retomar aqui um ponto imaginário em que minha fala aí teve pane, né? Eu não sei exatamente onde que houve o corte, mas estou imaginando aqui, vou dar uma retomada breve, tá? E seguir adiante. Aqui o meu roteiro, tá? Depois do César ter feito uso da palavra, e tão bem. Eu vou retomar aqui a minha fala onde o César terminou, quando ele fala que, se referindo a mim, em certos momentos do meu livro, né, em que eu deixo claro que eu não sou um Foucaultiano de carteirinha, né, ortodoxo. Eu nunca fui da tribo dos Foucaultianos. Sou uma espécie de outsider, às voltas com Foucault o tempo todo. Daqui a pouco eu vou precisar um pouco mais o tempo todo. Tá? O meu Foucault, eu estava dizendo, né, quando houve a pane, está indo bem, Daniele? Sim, o senhor está indo bem. Estamos ouvindo, professor. Tá. Na hora da pane, eu estava falando que o meu Foucault não é o Foucault político, nem o Foucault das outras arqueologias, como da psiquiatria, a da medicina, nem mesmo Foucault tardio da história da sexualidade e da filosofia moral, mas, repito, o Foucault epistêmico, o epistemológico de As Palavras e as Coisas e da arqueologia das ciências humanas. Este é, portanto, o meu Foucault. Eu disse, né? O Foucault epistêmico, que sempre me acompanhou ao longo de minha carreira, como professor de filosofia e como epistemólogo das ciências humanas e sociais. E acrescento, ao longo das décadas, ao mesmo tempo, fascinado por essa que eu considero a obra mais perturbadora e genial do campo da epistemologia das ciências humanas e sociais, tão ou mais influente do que a teoria crítica dos frankfurtianos de primeira geração, como Adorno e Horkheimer, com a proposta do materialismo disciplinar, ou da segunda e da terceira gerações, com Habermas e Honneth na linha de frente. E, no entanto, de minha parte, algo frustrado e perturbado. Por quê? Tendo reconhecido a primazia e a excelência, junto com minhas dívidas pessoais, que eu sempre reconheci, até então não tinha escrito ainda, né, nenhum livro diretamente sobre Foucault e sua obra genial. Este foi, então, o contexto, a efeméride de 50 anos e a minha história pessoal. A pergunta que deve ser feita, e certamente vocês a estão fazendo, efeméride à parte, no que me toca pessoalmente, é como eu cheguei. Eu cheguei até As Palavras e as Coisas e descobri Foucault, para não mais abandoná-lo, ainda que seguindo outros caminhos e vias muito heterodoxas. Digo, então, que dois foram os momentos, sublinho, dois foram os momentos correspondendo a duas etapas diferentes de minha formação. Aqui eu peço licença que eu vou ser um pouco autobiográfico. A primeira vez, mas é importante que eu faça isso. Eu faço essa reconstrução do meu caminho, da minha caminhada. A primeira vez em que eu me vi às voltas com o pensamento e a obra de Foucault, já tem uma data. Foi em 73, quando o filósofo esteve em Belo Horizonte, eu, jovem estudante, né, tendo proferido várias conferências no Hospital Psiquiátrico André Luiz, na Escola de Medicina do FMG e também na Frafiche. Ou seja, na época em que a faculdade funcionava na mitológica Rua Carangola 288. E eu fazia graduação em filosofia. Conforme eu relato no livro, eu estava lá, fascinado pela grande vedete parisiense, que tinha proferido uma conferência inesquecível sobre As Palavras e as Coisas,
no auditório do subsolo, que estava superlotado. E eu lá, no meio dos estudantes e dos professores, escutando atentamente suas fórmulas sensacionais sobre o antropologismo, a questão do sujeito e a morte do homem. Então, foi isso. Na época que eu fazia graduação, e era muito verde, fascinado diante da vedete, mas sem entender direito o que ele estava dizendo e qual era a sua filosofia. A segunda vez em que me vi às voltas com o pensamento e a obra de Foucault foi nos anos 80, quando eu estava fazendo o meu doutorado na França, na Sorbonne, e eu segui os cursos que ele estava oferecendo no Collège de France. Foi outra experiência inesquecível, como eu relato no livro, mas mais continuada, ao longo de 2 anos, com a vedete em plena forma e o auditório do Collège, desde que é o maior templo do saber em Paris, templo, né? Estou falando, templo, o maior templo do saber em Paris e da França, o auditório, né, fascinado e obsequioso, escutando a falar sobre a ética grega antiga e o início da moral cristã. E, de resto, num tempo em que ele já estava doente e ninguém sabia, tendo a AIDS lhe ceifado a vida, ao ser diagnosticada ele, né, depois de morto, em seus 58 anos e no auge de sua produção intelectual. Agora, quanto a mim, nesse importante período de minha formação, digo que antes mesmo do curso, lá do colégio, consagrado à filosofia moral, que faz parte da fase genealógica, Ivan, estava às voltas com o Foucault epistêmico. Continuava com ele. O Foucault epistêmico da fase arqueológica, fazendo minha tese de doutorado no campo da epistemologia das ciências humanas. A tese foi defendida 5 anos depois da morte do filósofo, em 89, e dela saiu o primeiro livro que eu publiquei, em 91, numa versão mais enxuta da tese, com suas mais de 1000 páginas, ao passo que o livro, com suas 2 edições, não chegou a 400 páginas. Pois bem, ao falar da tese do livro, para a história ficar completa, é preciso acrescentar que, embora a proposta da minha pesquisa não tenha sido uma tese, né, sobre Foucault, ou pensada para dar uma resposta, havendo vários interlocutores mais explícitos, como Gurdjieff, que hoje ninguém conhece, e ainda Cassirer, ele mais conhecido, foi Foucault quem mais me influenciou. De longe, quem mais me influenciou. E pode ser visto como uma espécie de interlocutor oculto da tese, bem como do livro. E, segundo Candiotto, de fato, não tão oculto assim. Ele comentou comigo esse ponto comigo outro dia, por não terem faltado ocasiões para eu citar Foucault e usar passagens inteiras de As Palavras e as Coisas, lá na tese, também no livro, né? E eu acrescentaria, mesmo que usadas contra Foucault, e propor uma outra linha argumentativa, como na desconstrução da episteme moderna e sua periodização. Então, gente, esse o meu Foucault e é essa a minha história pessoal ao me deparar com Foucault em 2 momentos diferentes de minha formação. Digo, então, já preparando o caminho para encerrar a minha fala e concluir a apresentação do livro, que é sobre esse background de décadas que está assentado o livro que, ora, vem a lume. E desta feita, a diferença de o grau zero do conhecimento e da tese de PhD, agora num livro totalmente dedicado ao mestre
e frente a quem eu mesmo me posiciono como, digamos assim, discípulo heterodoxo. E como, aliás, ele mesmo, frente a seus mestres, como Canguilhem, e frente a outras influências da escola epistemológica francesa, como Bachelard. A estratégia que eu segui, já comentado no livro, com meus alunos, e mais recentemente com Candiotto, foi ler Foucault através ler Foucault através do próprio Foucault. Ao aplicar as palavras e as coisas, os esquemas da obra metodológica e, por extensão epistemológica, a arqueologia do saber, para ver, com base nesses esquemas, né, se eles tinham pertinência e a obra, ao ser reexaminada, ficava de pé ou em pé. No segundo momento, no segundo tempo das investigações, eu incorporei as entrevistas, as conferências e o prefácio. A todos os títulos essencial, o prefácio da tradição, já mencionado por Candiotto, da tradição inglesa, que as palavras e as coisas, intitulada The Order of Things. Na origem, o título que Foucault tinha a intenção de dar à obra em francês, mas foi recusada pelo editor francês, historiador Philippe Honorat. No terceiro tempo das investigações, eu incorporei as entrevistas, as conferências e as notas de curso reunidas em ditos e escritos, estendendo-se à fase genealógica até sua morte. Essas incursões variadas nas diferentes fases do filósofo, às voltas com a sua obra, comentando-a, glosando-a e retificando-a, ele mesmo, né, deram ensejo a vários capítulos aos quais eu acrescentei o subtítulo Foucault par lui-même, e, em grande medida, contre lui-même, como eu fiz notar em mais de uma ocasião. Então, por ele mesmo e contra ele mesmo. Por fim, uma derradeira informação sobre a estratégia adotada, em parte já tratada por Candiotto. Tratava-se não de uma obra de exegese ou de história da filosofia contemporânea, mas de epistemologia das ciências humanas e sociais, trazendo Foucault para o meu terreno e tomando como fio da meada interrogar pela atualidade da obra. Hoje, né? Então, eu deixei de lado as invectivas de Foucault, segundo as quais ele não fazia epistemologia ou filosofia da ciência, nem história das ciências ou das ideias, ao passo que eu mesmo fazia epistemologia e tinha decidido examinar a obra com as lentes do epistemólogo, vendo em Foucault, Bachelard e Canguilhem como membros da mesma família intelectual. Uma família nomeada por Braunstein, justamente, de trinca epistemológica, e na qual eu vejo como trinca da escola epistemológica francesa, caracterizada por fazer epistemologia e filosofia da ciência, como ressaltou o Candiotto, na esteira da história da ciência ou das ciências, incluindo as ciências humanas, como no caso de Foucault. E para dar coerência aos meus propósitos de epistemólogo das ciências humanas e sociais, bem entendido, eu decidi, então, depurar o opus magnum de Foucault ao lhe introduzir um tour de force analítico, levando-me a deixar de lado a história natural e a biologia, que ocupam quase um terço da obra genial. Está indo bem, Daniele? Sim, está indo bem. Tá. Não, parecia que estava congelada a sua imagem e eu fiquei traumatizado. Foi a conexão de internet, viu, professor? É bom que a gente já explica para as pessoas, no início da transmissão, a conexão de internet do professor Ivan caiu. Como ele estava usando um tablet, eu sugeri que ele trocasse para um computador para melhorar e estabilizar a conexão. Mas está tudo correndo bem, o senhor pode continuar. Então, voltando, né, para dar
da coerência, né, os meus propósitos. Estou falando de meus propósitos aí de epistemólogo, né, digamos assim, de epistemólogo das ciências humanas e sociais, do entendido. Eu decidi, então, depurar o opus magno de Foucault, ao lhe introduzir, eu estava dizendo, né, um tudo é força analítico, levando-me a deixar de lado a história natural e a biologia, que ocupam quase um terço da obra genial, com o pretexto que elas são ciências do homem e tem um homem como objeto. Coisa que ninguém aceita e afirma hoje em dia, ainda que pudesse ter sido o caso do século XVIII. E ponto que eu considerei, né, ao introduzir o Tudo é Force, deixando-as de lado, para ficar com a linguística, a sociologia, a economia e a história, que são ciências do homem, sem dúvida, mas conhecidas desde o século XX como ciências humanas e sociais. Concluindo, digo então que, ao levar a cabo minha proposta, eu não estava sozinho e tratei de encontrar outras companhias. Na França, eu busquei a companhia de Philippe Sabot, de Lire les mots les choses, de Michel Foucault, livro publicado em 2007, e autor que eu conheci pessoalmente mais tarde, quando meu livro já estava pronto. Acrescento Gary Gattin, já mencionado por Candiotto, e seu essencial Michael Foucault's Archaeology of Scientific Reason, datado de 1989, e quem eu conheci pessoalmente nos Estados Unidos, na Universidade de Notre Dame, e hoje já falecido. E aqui no Brasil, Roberto Machado, que publicou em 2006 pela Zahar, Foucault, a Ciência e o Saber. Dos três citados, digo que minha afinidade maior é com Gary Gattin, que faz epistemologia, como eu, e não exegese, como Philippe Sabot, ou nenhuma coisa nem outra, como Roberto Machado, mas cujos livros são muito bons. Terminando, deixo vocês com o convite de buscar a minha companhia no livro e estendendo o convite de vocês buscarem a companhia de Foucault e de sua obra seminal, As Palavras e as Coisas. A companhia de uma obra, sem dúvida, difícil e um tanto hermética, mas inesquecível, e impossível de ficarmos indiferentes, certo de que vocês vão aprender muito ciências humanas e também filosofia. A companhia de um autor com estilo meio barroco, com suas frases pichadas, além de bem torneadas, e que escrevia muito bem, com uma imaginação poderosa e uma cabeça filosófica espantosa, proporcionando-lhes descobertas geniais e desconcertantes desde o início do livro. Estou falando de vocês, né, que poderão fazer essas descobertas geniais e desconcertantes desde o início do livro. Assim, estou terminando, Daniele, logo no início, estou falando do autor e da obra. Logo no início, ao falar de Borges e da enciclopédia chinesa, com o propósito de desconstruir as taxonomias e as tópicas das ciências em favor de heterotopias desabusadas e outras possibilidades do pensamento. Assim, as análises e os colapsamentos das representações e suas referências na coisa ou na realidade, ao tomar como porta de entrada para a episteme moderna o quadro As Meninas de Velázquez. E é genial. E assim, enfim, no fim do livro, depois de colapsar a episteme moderna, com a crítica do antropologismo e da questão do sujeito, ao falar da morte do homem e do seu desaparecimento, como sujeito e como objeto de conhecimento, como o rosto desenhado na areia ao ser desfeito pelo refluxo da maré. Gente, como esquecer isso?
Fiquem então meus dois convites. De se juntarem a mim e ao meu livro, até, né, o fim da live, escutando agora, depois né, ter escutado Candiotto, né, e eu mesmo, e depois da live, o convite de vocês se juntarem, mais ainda a Foucault e sua obra genial, As Palavras e as Coisas. Não mais 50, mas 55 anos depois. É isso. Meu muito obrigado. Fico aqui à disposição de vocês para os questionamentos, para perguntas, para continuarmos conversando. Muito obrigado mais uma vez por tudo, Daniel. Nós acabamos de ouvir o professor da UFMG, Ivan Domingues. E este é o lançamento do livro Foucault, Arqueologia e as Palavras e as Coisas, 50 anos depois. Eu quero aproveitar essa oportunidade para ler alguns comentários. Muitos amigos, muitos colegas parabenizando o senhor aqui nos comentários. Eu vou citar o nome de algumas pessoas e agradecer a participação no nosso chat ao vivo, tá? Rogério Lopes, Letícia Bichal Domingues, Walter Menon, Ana Catarina Oliveira Carozzi, Ederson Tadeu, Janete Cardoso, Juliana Salles, que diz que é bom relembrar das incursões de As Palavras e as Coisas. Nós temos Helder Carvalho, Virgínia Figueiredo, Rita Veloso, Yuri Castelfranchi, Ederson Menezes, e Helder Carvalho, Carlos Raton, Alice Serra, Joelson Oliveira, Carlos Moreira, Valéria Souza. Se nós esquecemos de citar alguém, vamos responder individualmente todos os comentários, tá bom? Eu vou fechar, então, essa transmissão com uma pergunta para os dois, do Carlos Raton. As outras perguntas que tem aqui, a gente vai responder também individualmente nos comentários, tá bom? Resumindo a pergunta, tá, professor? Os estudos contemporâneos vêm buscando aplicar o pensamento do filósofo a domínios diferentes, atitude encorajada por ele, o próprio Foucault. O que vocês consideram primordial para que essas pesquisas sejam desenvolvidas com sucesso, ou seja, de forma madura, sem a simples precipitação para o novo e sem a banalização das categorias e dos conceitos inventados por Foucault? O Candiotto, você quer começar, Candiotto? Não, acho que o autor do livro deve começar. Estou perguntando em deferência, porque você falou tão bem, conhece tão bem o Foucault, e nós dois estamos aqui, né, Pode começar diante do público. É o seguinte, essa aplicação dos conceitos, né, e do método, né, a outros domínios, o Foucault sempre teve isso em vista. Né? Ao fazer isso, nós não estamos traindo Foucault, a intenção profunda do Foucault e sua obra. Né? Ele o tempo todo fez isso, né? E o tempo todo nos encorajou a fazer isso. Sempre viu a obra dele como, né, ele é em francês, né, em inglês é work in progress, né, um trabalho, né, em curso, uma pesquisa inacabada, um trabalho em curso, né, sem uma perspectiva de fazer um sistema, né, um tratado, né, uma coisa fechada, né, e completa. Né? É uma obra aberta e sujeita a incursões e pensando os conceitos, conforme o Candiotto deixou claro aqui antes, né, eu também deixo claro no livro, né, pensando os conceitos, né, como ferramentas, né, os conceitos, os temas, né, tudo, né, como ferramentas. E nos autorizando a fazer, portanto, outras incursões. Agora, isso que o Foucault fez, né, serve para a gente como fonte de inspiração. Né? O jeito dele fazer filosofia. Né? Foucault renovou como ninguém, né, a filosofia contemporânea. Estou pensando na segunda metade do século XX. Né? Ele trouxe, né, para a filosofia campos
temas, objetos que não pertenciam à filosofia tradicional, não eram tratados pela filosofia tradicional, pelo chamado mainstream, se é que o mainstream existe em filosofia. E ele, então, foi atrás trabalhou, fez a história da loucura, né? Ao tomar a loucura como objeto, foi o nascimento da clínica, a clínica médica, né? Quer dizer, a história da sexualidade, tudo isso não fazia parte, né, do campo da filosofia tradicional. E Foucault fez isso com muita maestria, né, com muita competência, né, com uma mente criativa, né, extraordinária, eu reconheci aqui no final da minha fala. Né. E também, né, as suas incursões no campo da filosofia das ciências, no campo das ciências humanas e sociais. Né. Foucault, além do mais, ele era, né, um demolidor. Ele não apenas desestabilizou muito, né, como demoliu muito. Muitas falsas certezas, muitas falsas verdades, né, falsos edifícios. E uma mente inquieta, né, e a entrada dele, né, nas ciências humanas e sociais foi profundamente desestabilizadora. Nesse sentido, eu estava dizendo que, no meu modo de ver, é a obra mais genial, mais criativa, né, no campo da epistemologia das ciências humanas e sociais. Eu coloco ela no topo. Né. A rival, né, a contribuição em termos de impacto e tudo, né, a contribuição dos frankfurtianos, né, com a teoria crítica. Mas uma outra conversa, né, uma outra entrada, um outro tipo de fazer filosofia das ciências humanas e sociais. Então, assim, a ideia de abrir as caixas de ferramentas e vencer as fronteiras, né, do campo disciplinar, chamado filosofia, né, com suas subdisciplinas, seus subcampos, o tempo todo, né, o Foucault, né, nos autorizou e nos encorajou a fazer isso. Agora, eu e Ivan, às voltas com a epistemologia das ciências humanas e sociais, no momento da minha carreira em que, né, eu estou mais e mais ocupado, né, com outras vertentes da filosofia, como filosofia da tecnologia, filosofia no Brasil, né, e eu, né, continuo fazendo filosofia contemporânea francesa. Eu dou curso de filosofia contemporânea 2, né, no meu departamento, graduação, voltado para a filosofia continental, francesa, né, e alemã. Então, é claro que nesses cursos eu me vi às voltas com Foucault o tempo todo. Me vejo ainda às voltas com Foucault o tempo todo, para além da epistemologia. E eu mesmo, em epistemologia, né, hoje estou um pouco mais distanciado da pesquisa epistemológica. Tá? Um pouco mais por causa dessas outras ocupações. Mas eu continuo fazendo epistemologia. Né? Não tem como parar. Né? Por isso que eu voltei ao Foucault e voltei com muita alegria. E uma coisa, ao encerrar aqui esse tópico, tá? Eu gostaria de mencionar esse problema de originalidade. Né? Eu não fiz esse livro buscando originalidade, né? Ser original, né? Contribuir com uma coisa, né, com uma coisa definitiva, né? Não, nunca tive isso em mente. Tá? Eu estava às voltas com o filósofo, né, que era o interlocutor oculto da minha tese, que eu queria deixar aqui a minha homenagem, né, o meu reconhecimento, né, às voltas com a efeméride dos 50 anos. Agora, ao me ocupar da obra, né, dos vários capítulos, né, eu estava diante de vários enigmas, conforme eu ressaltei aqui antes, e também o Candiotto. De vários enigmas, de passagens difíceis, nebulosas. Né? E um dos enigmas que eu enfrentei, eu quero deixar claro aqui, com isso eu encerro, tá? Só para dar um exemplo, foi tratar, né,
além do antropologismo, né, que me deu um trabalho danado, tá? A questão do sujeito, tá? Eu fui atrás, inclusive, da tese complementar para equacionar o problema, né? Além desse problema, que era um grande enigma para mim, eu fui atrás também, lá do capítulo 10, tá? Onde ele fala, né, do famoso triado dos saberes, né? E eu, então, tentei figurar esse triado. Isso me deu um trabalho enorme, entende? Para projetar aquilo numa imagem, numa figura, né? Uma figura geométrica. Me deu um trabalho enorme. Eu fiquei um tempão às voltas com esse problema, tá? De achar a figuração. Eu acho que eu consegui. Eu queria até perguntar para o Candiotto o que ele achou do meu triado, né? Como desafio intelectual. Paro por aqui. Posso falar um pouquinho? Claro, professor. Até eu te perguntei pelo triado, viu, Candiotto? Eu queria falar um pouquinho sobre a pergunta do... Foi o Helder ou o Carlos, não me lembro mais. Que ele Carlos pergunta. Raton. O Carlos, tá? Sim. Ele perguntou a respeito O senhor quer que eu... da disseminação, né, da pesquisa do Michel Foucault em diferentes domínios. E ele falou que se não há o risco, né, de um certo abuso, é isso? Não sei se foi esse o termo. O que o senhor considera primordial para que essas pesquisas sejam desenvolvidas com sucesso, ou seja, de forma madura, sem a simples precipitação para o novo, sem a banalização das categorias e dos conceitos inventados por Foucault? Obrigado. O termo foi banalização. Era esse termo que eu queria resgatar. Eu acho que, como o Ivan ressaltou, quando se fala assim da filosofia do Michel Foucault como um diagnóstico do presente, né, diferentemente de outras maneiras de fazer filosofia, voltada para diferentes áreas, ou quando ele não normatiza, mas parece que ele normatiza, né, diz, o meu pensamento deverá ser usado como uma caixa de ferramentas, né, quer dizer, então, se você não utilizar como caixa de ferramentas, você não estaria sendo Foucaultiano, né? Essa seria uma grande questão, né? Porque não quer ser normativo, mas indica como deve ser usado, né? Eu fico imaginando o que é essa caixa de ferramentas conceituais. E numa caixa de ferramentas, você não pode usar a ferramenta de qualquer maneira, né? Pensando num martelo, num serrote, ou tantas ferramentas, cada um deve ser utilizado de maneira adequada. E, portanto, é muito difícil fazer isso. Essa é a verdade, né? Fazer filosofia a partir do Michel Foucault é muito difícil, porque, às vezes, a combinação do uso dessas ferramentas conceituais nem sempre é muito fácil de ser realizado, né? E eu sempre digo que é muito mais fácil estudar um filósofo sistemático do que estudar os aforismos do Nietzsche, por exemplo, estudar um filósofo como Michel Foucault, as sentenças do Epicuro, né? Porque é uma maneira diferente de filosofar. Então, eu acho sim que às vezes, né, Ivan, às vezes o perigo de banalizar um conceito, ele é sempre existente, tá? Eu acho que há vários conceitos hoje que são usados em diferentes instâncias e correm esse perigo. O de biopolítica certamente é um deles, né? Governamentalidade seria outro desses conceitos. O próprio conceito de ética em Foucault é algo que muitas vezes se usa de qualquer maneira, né? Mas não como uma ferramenta específica, né? Então, o grande problema, eu acho, viu, Carlos, é como articular os conceitos, né? E como também problematizar novos objetos a partir da articulação desses conceitos. Eu acho que esse é o grande desafio para quem quer se apropriar de um pensamento e não meramente filiar-se a ele, né? Então,
Eu imagino que é isso que o livro do Ivan tenta fazer, de alguma maneira, que é justamente propor um tipo de leitura que, sem descuidar-se da exegese do texto, aponta para outras aberturas, né, a outras possibilidades de leitura. Eu acho que, e é por isso que um livro como As Palavras e as Coisas é tão importante, né? Eu, na época do doutorado, fiz um recenseamento dos conceitos mais importantes do livro, à mão, né? Na época não tinha ainda o sistema computacional, eu acho, para fazer isso. E tem conceitos aí que são extremamente difíceis, né, de serem articulados, né? Então, era isso. Eu acho que concordo que esses diferentes usos, eles são legítimos, né, em diferentes áreas. Eu vejo pessoas da educação física utilizando Foucault, né, inclusive da matemática, enfim. Então, me parece que, se o propósito era esse, ele conseguiu, né? E temos bons usos, né, desses conceitos, né? Eu diria, então, que o trabalho de Michel Foucault é um pouco semelhante ao Deleuze, mas não a partir da mesma perspectiva, né, do Deleuze, é a arte de produzir conceitos ferramenta, a partir da problematização do presente, né? Eu acho que é isso que Foucault faz. A partir de uma problematização histórica, né, e não ontológica, necessariamente. Então, enfim, era isso que eu tinha a dizer. E a segunda coisa é que eu achei muito bonito o desenho do triedro dos saberes, do Ivan, né? Eu não sei quem fez esse triedro, os finalmente foi ele mesmo, né? Né, Ivan? Se foi um designer que fez esse triedro. Foi um excelente designer. Mas ficou muito bonito, eu nunca vi algo, né, semelhante, né? Eu acho que ele recupera todos os embates, né, presentes, sobretudo no capítulo 10, intitulado As Ciências Humanas, e sem essa esquematização, a verdade é que não fica tão claro, né? O Roberto, no livro dele, já escrito há muito tempo, tentou fazer um esquema lá, mas eu diria que o teu é muito mais refinado, viu, Ivan? Né? Eu acho que ele contribui muito, ele é muito mais explicativo, né? E, portanto, eu elogio aí todo o trabalho que você teve, né, em fazer essa figura, né? É a única figura do livro, mas é uma figura, enfim, que expressa bem as dificuldades também, que é ler o capítulo 10, né? É um dos capítulos mais difíceis do Foucault. É um dos mais difíceis, então você acha que o meu triado faz justiça? Sim, imagino que sim. Vai ao âmago lá do triado. Me deu um trabalho enorme, Candiota. Daniela, eu só queria fazer um pequeno acréscimo aqui na minha fala, ao dar sequência aqui ao Candiota. Lá no meu livro eu tenho 2 epígrafes que resumem, né, tudo que a gente está tentando dizer aqui hoje. Tá? Foucault e a filosofia. Tá? Ele diz, eu sou, a primeira epígrafe, eu sou um experimentador e não um teórico. Eu chamo de teórico aquilo que constrói um sistema geral, seja de dedução, seja de análise, e o aplica de forma uniforme a campos diferentes. Esse não é o meu caso. Eu sou um experimentador, no sentido de que eu escrevo para modificar a mim mesmo, e não para pensar a mesma coisa que antes. Aqui a velha ideia de filosofia como modo de vida, da tradição socrática. Ele está opondo aqui filosofia como discurso teórico, né, sistema, etc., né, e filosofia como modo de vida. A segunda epígrafe. Eu gostaria que esse trabalho fosse lido como um espaço aberto filosófico. Desculpe, nosso tempo já se excedeu aqui e o sistema ele tem um prazo. Então, vamos então. Era só isso que eu queria acrescentar, Daniela. Terminei. Tem mais perguntas, professor, mas a gente já tem 2 horas de transmissão. E eu pergunto ao senhor. O senhor quer que eu leia mais alguma pergunta? Podemos responder nos comentários? O que os senhores preferem?
dá uma lida geral, as perguntas, depois eu me entendo aqui com o Walter depois. Olha, então Talvez vamos seja o caso de deixar, só para tomar conhecimento e fazer aí, se tiver uma coisa, né, realmente. A gente tem participação, então, do Samuel Maia, que ele agradece, né, a apresentação que vocês fazem do livro, e ele pede para fazer essa pergunta. Pergunta ao senhor, professor Ivan, como o senhor ataca em seu livro o problema da normatividade nas ciências sociais em Foucault? E continua, no caso dos frankfurtianos, citados pelo senhor, a normatividade se confunde com a própria explicação científica. Como é que o senhor vê a política e a moral de Foucault? E aí eu tenho Foucault... Pode continuar. Tem outras perguntas, tem pergunta também de Carlos Raton novamente, pergunta de caráter biográfico para o Ivan. No prefácio do seu livro, você contrapôs Foucault a Lévi-Strauss, tal como se fossem duas personalidades muito diferentes e mesmo em conflito. Em vários momentos de sua fala, você se referiu a Foucault como sendo uma vedete. Já certa vez você me confidenciou que achava Lévi-Strauss uma pessoa muito austera e sabemos que sua obra também é assim. Bem, a pergunta dele continua. O senhor quer responder alguma pergunta ou a gente continua nos comentários? Continua os comentários, continua, porque eu acho que você pensa o tempo, né? Eu quero apenas ver, né? De maneira geral, que foi, para eu depois me entender aí com o candidato. Ele coloca mais duas colocações aqui, e aí a pergunta ficou longa. Então, professor, então eu gostaria, né, em nome da editora, de agradecer ao professor César Candiotto, nosso convidado, ao nosso autor, professor Ivan Domingues, por ter feito esse trabalho conosco aqui hoje. Chegamos, então, ao final da nossa transmissão. Professor, o senhor quer fechar as suas palavras? Eu abro esse espaço para vocês fecharem aí a nossa conversa. Eu não posso me alongar mais, estamos aqui no final aqui da transmissão, né, ao vivo. Agradecer à editora pela oportunidade de fazer essa live, né? E ainda, mais ainda, né, contar aqui com a companhia, né, do César Candiotto, né? Foi um prazer enorme estar com o Candiotto aqui hoje, nessa tarde, né? Acho que o público, né, realmente também, certamente, está pensando a mesma coisa, né? Foi um privilégio, né, uma grande oportunidade tê-lo aqui, ele que conhece Foucault como poucos, né? E é isso. Agradecer a você, Daniela, por tudo que você fez para essa live acontecer. Agradecer ao Carlos, que me ajudou muito, né, fazendo as intermediações e muitos expedientes, né? Todo mundo ajudou. E a única coisa que eu fiquei desapontado foi, né, a pane, né? Mas, né, no final, tudo, né, se ajeitou. Eu só elogios, sou muito agradecido e termino a minha fala por aqui. Muito obrigada, professor Ivan, muito obrigada, professor César. Em breve, novos lançamentos aqui no canal. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite.